deito e me abrigo na sanga. As 3 joias, os 3 tesouros, Buda, Dharma e Sangha. O ser da sabedoria perfeita iluminado, o Dharma, a lei verdadeira, e a Sangha, a comunidade de praticantes que vivem em harmonia. Hoje, a bênção de estamos aqui ao vivo, Otávio Leal está aqui comigo. Olha que alegria, fico muito contente. Para mim também, moça, uma bênção. Que bom. E eu trago as minhas questões, né, para aprender com a senhora, e também questões que eu penso assim, o que o ouvinte pode estar hoje interessado, né, no budismo, talvez para... Hoje se procura muito, como eu conversei com a senhora, palestras no meio corporativo, empresarial, o Zen dentro do nosso trabalho. Então eu pergunto para a senhora, o que seria, o que Buda ensinaria para um trabalho iluminado? Se a senhora pudesse falar de cinco ensinamentos, porque são tantos, né? Para um profissional iluminado, um profissional Zen. Como é que nós podemos perceber Buda, a iluminação, esse olhar que vê com clareza e age com adequação? Esse é o ponto principal. Como é que eu observo o que está acontecendo comigo e à minha volta e quais são as escolhas que eu faço para não a reagir ao mundo, mas agir de forma que hajam transformações que possam beneficiar tanto a mim quanto as outras pessoas. Então, talvez o ponto principal e o mais difícil seja este observar em profundidade, porque nós somos muito puxados e empurrados pelas nossas emoções. Então, se alguém não gosta de mim, imediatamente eu não gosto deste alguém. E eu crio dentro do ambiente de trabalho uma animosidade que é desnecessária. Se esta pessoa não gosta de mim, por que eu não vou gostar dela? Por que todos precisam gostar de mim? Eu não preciso amar essa pessoa, mas eu procuro compreender. Onde é que ela está? Por que está agindo assim? O que eu represento para esse ser humano que lhe causa desagravo? E o oposto também é verdadeiro, porque nós também temos pessoas que por alguma razão a gente não gosta. Aquela pessoa, eu olho para ela e já sinto aversão e me incomoda. Por quê? Então você começa a olhar em profundidade. Em vez de apenas ficar naquela briguinha, naquela rixa, naquele não olhar, não cumprimentar. Eu tenho uma aluna que trabalha, uma grande editora, e ela disse assim, pois é, por causa das nossas diferenças políticas, teve uma eleição o ano passado, tem um departamento que continua sem falar comigo. Eu entro, eu cumprimento, eles mal me respondem, porque eu virei a inimiga, porque eu penso de forma diferente. E isso é tão absurdo, não é verdade? Então, como que eu posso me relacionar com pessoas que são diferentes de mim, que vivem de forma diferente, que têm valores diferentes, mas que nós compartilhamos uma área de trabalho, e como é que nós fazemos do nosso trabalho um time, uma equipe vencedora? Então eu tenho que sair um pouco do meu eu pessoal, da minha individualidade, do meu euzinho, que quer ganhar pontos, que quer ser amado, que quer ser respeitado, para compreender como é que nós nos unimos e criamos uma empresa que seja a melhor do mundo. E ela é a melhor do mundo se você está lá, porque você é uma pessoa boa. Começamos por aí. O outro ponto que eu queria falar com a senhora, vamos colocar como número 2, porque até quando a gente fala em empresas, eles gostam aqui dos tópicos. Sim. O Roberto Chiniachik fala muito isso. Tem que ter 5 tópicos. Não sei se a senhora conhece ele. Não conheço, não. E aí, lá fora eu estava falando com a senhora, nós tínhamos e temos, né, no coração um amigo em comum, que era o José Ângelo Gaiarsa, e ele dizia que as pessoas são muito ansiosas, muito ansiosas. E no ambiente profissional também, um contato que eu tenho em algumas palestras, se percebe o respirar errado. O que a senhora poderia falar da ansiedade, do budismo, do Zen, da iluminação? Pois então, nós como no Zen Budismo, a gente trabalha, o Zen é uma palavra que quer dizer exatamente meditar. E a nossa meditação, ela tem como um eixo de apoio a respiração consciente. Então, quando nós percebemos essa nossa ansiedade, as nossas expectativas que não estão sendo atendidas e que então tem ansiedades daquilo que eu quero que aconteça e a minha tristeza, eu posso dizer assim, por aquilo que não foi como eu imaginei que fosse. E aí,
o nosso mecanismo de funcionamento, que é o corpo humano, começa a ter respostas a isso. E uma das respostas é a respiração indevida. A respiração que fica muito superficial, ela é pulmonar e é muito rápida, porque alguma coisa me incomodou. Então, eu não estou bem. Então, a maneira de falar fica alterada. E você pode trabalhar mais com isso, com o físico, com o próprio corpo, de perceber no seu corpo, mas não é fácil. Eu tenho praticantes na minha comunidade, estão há anos comigo, fazem muitos retiros, mas na hora que vem uma situação meio estressante como esta, ainda não consegue pôr em prática na vida diária. E todo o nosso ensinamento, o ensinamento de Buda, é como que você vive melhor. Que como você fala, como que eu sou um Buda no mundo, na minha empresa, no meu trabalho, no mundo de competição. Eu não fujo do mundo de competição. Esses dias, até me consultaram, apareceu uma múmia, foi descoberta uma múmia de mais de 200 anos. Só meditando, né? Uma postura. Então, e disseram que se ele continuasse assim, ele ia virar Buda. Eu falei, olha, Buda para nós não é uma múmia. Não é um ser morto que está lá meditando, parado, fechado, separado da realidade. É o contrário. O Buda, o ser iluminado, é aquele que está em interrelacionamento com tudo e todos. Ele não se afasta do mundo dessa forma. Como é que você está no mundo sem ser contaminado, e isso é importante, sem ser contaminado pelos apegos e aversões? Eles existem, mas você está presente. Inclusive, nós nos apegamos, por exemplo, nos ensinamentos de Buda. Pode ser nos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos do profeta Mohammed, os ensinamentos das várias tradições espirituais. Cada um de nós vai ter alguma coisa que nos dá esse eixo. Para nós budistas é o ensinamento de Buda, que a gente chama o Dharma. Então eu posso verificar se a minha maneira de responder ao mundo está de acordo com o Dharma. A minha mestra no Japão, quando eu tinha dificuldades no mosteiro, e a monja Zenchu, que hoje me acompanha, também passou pela mestra e também recebeu esse mesmo ensinamento. Quando a gente falava assim, puxa, os relacionamentos estão difíceis, aquela pessoa está fazendo isto, aquela não está agindo direito, e ela dizia para nós assim, olhe para Buda. E eu, na minha inocência ou ignorância, ficava achando que eu tinha que olhar para a imagem do altar. Então, nós íamos na cerimônia, na liturgia, tinha uma imagem do altar, que a imagem é simbólica desse estado iluminado, e eu ficava olhando para a imagem, esperando que ela se manifestasse e me dissesse alguma coisa. E levei alguns anos para perceber, olhe para Buda, olhe para a sua parte mais íntima, aquele lugar que transcende o euzinho pequeno, essa visão de sabedoria da realidade. Então, olhe para Buda, observe que você é um ser iluminado e que você tem essa resposta em você mesmo. E não se deixe contaminar pelas coisas menores e superficiais. Elas estão aí, elas são importantes, nós temos que lidar com isto. Temos que lidar com a inveja, com ciúmes, com todas as emoções positivas e prejudiciais. Mas lidar com elas com o olhar Buda é acolhê-las, e algumas delas nós temos que, com muito carinho, colocar para dormir. Que lindo, moça. E isso até puxa aqui o gancho de uma questão que eu também conversei com a senhora. Um Buda passaria por cima de uma série de pessoas para ser promovido? Um Buda passaria por cima de uma série de pessoas para ter poder? Pois é. Isso são armadilhas do caminho. Às vezes as pessoas acham, né? Puxa, eu vou fazer uma coisa para atrapalhar aquele ali está no meu caminho, eu quero o poder que o outro tem. Isso acontece em todos os níveis familiares e níveis de relacionamentos humanos em qualquer empresa, em qualquer situação, escola, etc., em mosteiros. Eu quero ter o poder que o outro tem, eu não quero que o outro tenha poder nenhum. Isso não é o olhar Buda, pelo contrário, o olhar seria como que todos nós compartilhamos das benesses que podem vir do trabalho comunitário, da inteligência de cada um se manifesta, não para pôr um pano em cima, não para puxar o tapete de alguém, mas para permitir que esse ser humano se manifeste no seu potencial melhor.
o que você falou do Gaiarsa também, meu querido Gaiarsa, que ele falava da fofoca, né? Da fofoca. A gente fica o tempo todo falando dos outros e reclamando dos outros, e até internamente reclamamos de nós mesmos, do que eu fiz, do que eu não fiz, tinha que ser diferente, né? Em vez de aceitar um pouco isto, deixar aquietar-se essas vozes, para poder ver com clareza de que maneira é melhor para que todos nós possamos crescer. Não existe mais o meu sucesso individual separado do grupo. O Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita, que ele costuma dizer isso, o Buda do futuro, que ele diz, que seria o Buda que está por vir, é uma sangha, é uma comunidade de pessoas. Não é um ser. Não é uma pessoa dizendo, eu sou o Buda, eu sou o líder, eu que mando, eu sou melhor que os outros, eu sou mais sábio. Como é que eu crio harmonia nos relacionamentos de forma que todos nós crescemos? Então, definitivamente, um Buda não é aquele que quer tirar poder dos outros, que quer subindo na cabeça de outras pessoas, mas aquele que pensa como é que todos nós podemos crescer, como é que todos nós podemos desenvolver. Quando eu falo em empresas, eu digo assim, como é que nós fazemos da nossa empresa a melhor empresa do mundo? E cabe a cada um de nós. Se nós estamos lá, é porque ela é uma boa empresa. Se você começar a falar mal do lugar que você trabalha e das pessoas com quem você compartilha, no budismo a gente vai dizer falar mal da sangha, é um dos pecados, vamos dizer assim, maiores, porque você acaba criando inimizades e você não permite que a sangha cresça. Então, eu sou melhor que os outros, eu critico todo mundo e eu quero a posição, o poder do outro. Mas a gente tem que perceber, porque isso está em nós. Esse ditadorzinho existe em cada um de nós. Cada um de nós é uma pequena ditadora, querendo que todos os outros concordem comigo, gostem de mim e façam do meu jeito. E se não fizer, eu corto-lhe a cabeça, como a rainha de copas daquela história, né, da Alice no País das Maravilhas, né? E a gente perceber isso, por que cortar a cabeça? Por que não querer a sua presença? Porque você é diferente de mim? Que bom, o seu olhar diferente vai enriquecer e não empobrecer. Isto é olhar Buda. O olhar não Buda é o olhar mesquinho, pequeno. Eu faço qualquer coisa, vou esconder esse documento para o outro passar mal na reunião. É isso que eu ia perguntar para a senhora. O que Buda faria em relação a admitir os próprios erros? Porque nós apontamos o erro no outro. Alheio. Mas é perceber. Falei, nossa, olha, errei. E agora eu vou consertar isso. Quer dizer, consertar o que nós fazemos é o arrependimento de 15 em 15 dias, dar uma olhada, como é que eu estou sendo no mundo, né? Existe essa prática? Existe. Lua cheia e lua nova. Lua cheia e lua nova. Essa informação. Que é um momento importante para você olhar para si mesmo, como é que eu estou respondendo ao mundo, e se eu não fiz de maneira correta, eu vou me comprometer a eu melhorar. Não quer dizer que os outros mudem, mas o meu olhar de compaixão. Budismo a gente fala nos dois aspectos, a sabedoria e a compaixão. Se não tiver ternura, cuidado pelos outros, não é Buda. Então eu não quero pisar nos outros, eu não quero crescer a partir de diminuir o outro, mas crescer com os outros crescendo comigo. Isso é liderança. A diferença é isso, daquele que se torna líder, e o líder verdadeiro é aquele que só quer ter força. A força não é a liderança, né? Mesmo no caminho espiritual, a senhora sabe que conhecimento junto com compaixão, né? O coração e a mente talvez juntos. Né? É isso mesmo. E esse trabalho esse arrependimento dentro da sua sangha, que até é importante, quem se aprofundar esse conhecimento com a Monja Coen, tem o site monjacoen.com.br, tem muitos artigos, e outro dia eu entrei, tem muitas palestras também que estão sendo gravadas agora. Mas falando desse ritual de arrependimento, que é um ritual de consciência, né? Que acho que às vezes nós falamos, eu já passei por isso e passou de novo, mas passou, mas não ultrapassou. Né? Muito bom. Quando a gente mesmo. investiga, né? Esse ritual a senhora faz em grupo ou faz com os monges, ou é um ritual aberto, ou a senhora ensina as pessoas a fazerem individualmente?
Existem as várias possibilidades. É lua cheia e lua nova, geralmente a gente abre para as pessoas, dependendo do dia da semana, né? Às vezes cai num dia que as pessoas não têm condições de ir ao templo, mas a gente avisa. E é uma prece, na verdade, que se faz, é uma invocação aos seres iluminados que estejam presentes. Isso começou na época de Buda, em que a Sangha se reunia 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias, e as pessoas que achavam que tinham quebrado as regras da convivência harmoniosa que foram estabelecidas por Buda. Isso é importante lembrar, é diferente das tábuas dos mandamentos de Moisés. O Shakyamuni Buda vai criar as regras de relacionamento humano de harmonia a partir da convivência, e quem quebrasse isso teria que publicamente declarar. E hoje em dia isso não é feito publicamente, mas internamente, de você observar em você mesmo. E como você falou, tão importante, eu já passei por isso, e muitas pessoas vêm dizer para mim, mas eu não consigo sair, eu quero, mas não posso, eu faço esforço, mas não dá certo, eu faço respiração consciente e não adianta nada, na hora eu respondo de maneira agressiva, e eu acho que eu estou certa. O mais difícil é isso. Não, naquela hora eu fiz o que era certo. Ele fala, não, certo sim, mas com a emoção de que foi feita não era certo. O que falou era adequado, sim, mas como que falamos? Então, às vezes ficamos presos na teia da maneira que nós estamos viciados em responder ao mundo. Por isso é importante olhar para si mesmo. E nós queremos ver o erro no outro e dizer aquela pessoa não é certa, aquela... E eu? Como é que eu faço? Então o Zen trabalha muito isso. Olhe para você, porque na hora que você mudar, todos vão mudar à sua volta, porque o seu olhar muda. Não é fácil, demora. Eu digo, não desista, paciência, porque um dia chega lá. Como você falou, eu gostei da sua expressão. Como é que você disse que a gente... passa, mas não ultrapassa. Não ultrapassa, é isto. É isto. Que é o samsara, né? Que é saídas e vindas. Eu não sei se a senhora já falou aqui na rádio, mas também falando até do site da senhora, que tem um curso online, porque tem a antena aqui da Rádio Mundial, ela vai muito naquela direção de Jundiaí, de Campinas, muito para lá, Americana. E para quem às vezes não tem condição de vir para São Paulo, existe um curso, né, de Zen Budismo online. Existe. É você abrir o site monjacoen.com.br e lá vai estar o curso online. Então, quem quiser se inscrever, são programas que eu gravei, aulas que eu dou, as mesmas aulas que eu dou na comunidade que foram gravadas para que as pessoas que estão à distância possam acompanhar. E existe um canal de você fazer perguntas e de nós podermos responder. Nem todas sou eu que respondo, mas meus alunos, meus discípulos me ajudam nisso, e quando eles têm dúvida, vêm até mim. E se você tiver uma dúvida que você queira compartilhar diretamente comigo, você também pode escrever para zendobrasil@gmail.com, e assim a gente mantém um contato de prática. Mas é importante que, mesmo que você esteja em Jundiaí, em Campinas, ou eu tenho alunos que vêm de Porto Alegre, de Campina Grande, na Paraíba, de vez em quando, venha a São Paulo. É importante a gente ter um encontro também face a face. E a prática com outras pessoas. Porque às vezes nós praticamos sozinhos e é bom, é importante, é bom, mas o importante também é a vida na comunidade, que é onde batemos as nossas arestas, onde as pontinhas e machuca muitas vezes, mas é nisto que a gente se arredonda. Por isso que o seu tema de hoje achei tão importante, que é Buda no trabalho, Buda na minha vida diária, Buda na empresa. Que é isso? Como é que esse ser iluminado que é em mim, que está em mim, se manifesta? Como é que eu deixo essas superficialidades daquilo que não é Buda, que nós podemos dizer que não é Buda, eu atravesso esses possíveis obstáculos, né, para acessar a luz infinita, para acessar essa clareza de não ficar com raiva, não ficar com rancor, não querer vingança de ninguém, querer o bem coletivo e fazer o seu melhor. Outra coisa que fazem é ficar triste. Não adianta nada ficar triste. Fiquei triste. Mas que tristeza é essa? O que você faz para modificar alguma coisa que não foi boa?
Ficar num canto chorando, reclamando. Uma coisa que eu gosto muito da monja que está aqui conosco, ela é venezuelana, e ela sai pela cidade de São Paulo fotografando, e quando alguém fala mal do Brasil, ela fica muito brava. Ela diz assim, isso aqui é um país maravilhoso, gente, e ele está muito bem, as pessoas estão felizes, olha a rua cheia de gente, tem defeitos, tem problemas, mas isso faz parte, olha o mundo, isso é do mundo, não é do Brasil, é do ser humano. Comece a apreciar o que você tem. Isso, para mim, é importante. Ela vê uma televisão espanhola, e a televisão espanhola, então, nós temos notícias do mundo todo, mais do que aqui no Brasil. A nossa é muito local. Ela tem algumas coisas do exterior, mas é mais na política local, nos problemas locais. E aí você vê o que está acontecendo aqui, está acontecendo no mundo. Não é que nós somos brasileiros tão incapazes, são pessoas ruins, que não sabem se organizar. Até a escola de samba que eu comentei com você, que me convidou para estar numa das alegorias, a Águia de Ouro, nós fomos lá e ela dizia para mim, ela sendo venezuelana até vi melhor, porque ela dizia assim, veja como são organizados, como a escola de samba tem uma hierarquia, como não existe nenhuma promiscuidade, aquelas mulheres lindas dançando a rainha da bateria, ninguém põe a mão nelas, nem olha muito, elas são muito respeitadas. É importante. Eu aproveitar isso, eu não posso deixar a senhora partir sem falar sobre isso. A gente tem mais 1 minuto, 2. Sim. Isso também dentro do meio empresarial. A gente reclama muito do mundo como um todo, sim, mas será que na família ou na empresa não é ali? Não sei se o Gandhi que dizia, antes de mudar o mundo, dar uma volta no teu quarteirão. Que maravilha. Pois é, isso mesmo. É isso mesmo. Reclamamos, a empresa não presta, o chefe não presta, a menina que trabalha comigo não presta, né? Mas que isto? Dê essa virada, né? E veja as coisas boas que estão à sua volta. E comece a cultivar aquilo que é benéfico. Em vez desse olhar negativo, destruidor, que é tanto ou da tristeza que vai levar depois para uma depressão, tão fácil de cair nessa depressão, como aquele que é só rancoroso, está sempre bravo e palmatório do mundo, né? Quer corrigir o mundo, mas não corrige a si mesmo. Então esse olhar é fundamental. Isso é o Buda. É o Buda no trabalho, é o Buda na vida, é o Buda na rádio. Ah, que lindo, Monja. Muito obrigada. Obrigada. Então, acho que já está quase no horário de nós encerrarmos. Temos 2 minutos maravilhosos. Otávio Leal é da uma universidade, eu nem preciso falar, porque todo mundo encontra comigo e diz assim, eu estudei na uma universidade, sou ex-aluna do Otávio Leal, e me cumprimentam e querem tirar fotografia comigo, então eu tenho essa gratidão profunda desse nosso eu também, a senhora faz uma coisa, a senhora apoia a gente. Outro dia eu estava falando com Juliana, pouca gente, quando você tem um projeto ou fala alguma coisa, pouca gente fala, olha, eu te apoio. E a senhora apoia muito as pessoas. Eu acho que isso é uma virtude hoje. Nunca vi a senhora não apoiando alguma coisa. Mesmo quando a senhora quer... a senhora apoia a minha escola, apoia a escola da Fernandinha. Isso. Ou quando a senhora tem alguma coisa que não gosta muito, a senhora, de alguma forma, apoia até a mudança daquilo. Né? Eu acho que apoiar hoje... O ouvinte até pode pensar isso em casa. Quem que me apoia? Quem que apoia algo que eu faço, algo que eu sou incondicionalmente? E que se você não encontrar ninguém que te apoie, você se apoie em você. Também, né? Por isso que a gente procura tradições espirituais, né? Coisas que eu sinto este apoio. Né? Pessoas se encontram apoio na Bíblia, pessoas se encontram apoio no Corão, nos ensinamentos de Buda, nas tradições africanas. Nós todos precisamos de algum apoio. O caractere ser humano em japonês são 2 pauzinhos que um apoia o outro. E isso é o ser humano, nós precisamos de apoio uns dos outros. Então quero agradecer, e sempre agradecendo, Otávio Leal, são poucas as vezes durante o ano que nós podemos estar juntos. Nossas atividades são diferentes, mas que você que nos ouve saiba que existem 2 lugares, principalmente 2 lugares, aqui em São Paulo, que você pode encontrar pela internet, onde você encontra apoio. O apoio que você precisa para dar esse salto, para se tornar um Buda vivo. Uma universidade e a nossa pequena comunidade. Sejam bem-vindos. Obrigado, Monja Cópia. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado.